Muito obrigada. Eu quero dizer aí boa noite a todos que estão presentes aí com a gente, né, nessa noite de hoje. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, que eu vi que tem algumas pessoas que é a primeira vez que participa aqui da nossa sala de estudos virtuais do Alfredo Júlio Fernandes, sejam todos muito bem-vindos, tá? E vamos junto para mais uma reflexão. Estão todos me ouvindo bem? Tá beleza? Alguém puder me dar um sinalzinho? Tá legal o som? Tá perfeito, Shirley. Obrigada, Jô. Bom, meus irmãos, então é o seguinte, né? Hoje é 30 de dezembro, estamos aí nas portas no final de ano e de um novo ano que começa. E aí eu trouxe para as nossas reflexões da noite de hoje uma pergunta que eu gostaria que todos nós pudéssemos dedicar um pouquinho do nosso tempo, nesses próximos 45 minutos, né, que nós vamos ficar aqui junto, para pensar, reflexionar sobre essa questão. O que esperar do futuro? Penso eu que seja uma pergunta profundamente importante para o momento que nós estamos vivendo. Então, nós pretendemos que ao decorrer desses 45 minutos que nós vamos ficar aqui junto, nós consigamos trazer alguns elementos para que nós possamos ter uma reflexão a respeito do que esperar do futuro de forma mais clara para cada um de nós. Então, vamos lá. Então, como sempre, todo começo de ano, 2020, começou assim. Feliz Ano Novo. E como todo começo de ano, nós começamos cheias de expectativas, das melhores possíveis, porque o ser humano é da natureza do ser humano esperar, desejar, sonhar e querer sempre o melhor. E assim nós começamos 2020, colorindo as nossas reflexões, colorindo os nossos sonhos e desejos, iluminando as nossas expectativas para o ano que estava começando, como nós fazemos todos os anos. E 2020 ele chegou de uma surpresa tremenda para todos nós. Quando nós menos esperamos, nós vimos sendo visitado por um novo integrante da humanidade, que nós ficamos conhecendo, todos nós ficamos conhecendo ele, o nosso amigo Covid-19. E ele trouxe, então, várias reflexões, a partir de um momento para o outro. Nós que éramos acostumados a ter demonstrações de afeto, de carinho, de repente era proibido, era arriscado nós termos qualquer tipo de afeto. Era proibido abraçar, porque tínhamos o risco de contaminação. Nós precisávamos nos manter afastados uns dos outros. Nós precisávamos de novos hábitos de higiene, de afastamento, de isolamento social. E a partir desses momentos, então, nós começamos a viver uma nova realidade. Isso não foi apenas local, foi o mundo. O mundo se encontrava numa nova realidade, a realidade da solidão, a realidade da exclusão, a realidade do isolamento social, a realidade do medo, das incertezas, do duvidoso. Estávamos convivendo diariamente, mesmo que sozinhos, com os riscos que batiam nas nossas portas. Nós não temos aqui a intenção de trazer uma retrospectiva de 2020, apenas alguma contextualização
para sabermos de que onde nós estamos partindo, né? De onde nós estamos partindo para saber de onde aonde queremos chegar. Então, nós vimos um momento que, como dizia Raul Seixas, o momento que o mundo parou e tudo estava fechado. E então, nas nossas redes sociais, o que mais vimos? Hashtag Fica em Casa. Para todos os lugares que nós olhávamos, o medo era algo que estava presente. Para todos os lugares que estávamos acostumados a seguir corriqueiramente, estava fechado. Era proibido sair de casa. Junto com essa proibição, junto com essa nova realidade, nós, meus irmãos, começamos a vivenciar tempos de insegurança, tempos de medo, de incertezas, tempos de solidão, tempos de depressão, tempos de riscos. Tudo isso imposto não por uma guerra nuclear, não por armas pesadas, mas por um ser pequenininho, o Covid-19. E nós vimos, então, em todo esse trabalho, as nossas forças foram ficando fracas. Nós sentimos em muitos momentos, nesse ano de 2020, que as nossas energias estavam sendo esgotadas. E não seria diferente, porque muitos de nós convivemos com a dor presente. Alguns foi a dor do desemprego, que fez com que faltasse o alimento na mesa de muitos dos nossos irmãos. Outros foi a dor da separação de entes queridos, que voltaram para a pátria espiritual, sendo vitimados pelo Covid-19. Outros não suportaram o isolamento social, caíram em profunda depressão. Muitas foram as formas de dor, e nós vivemos ainda ela até hoje. Mediante esse cenário, nós queremos, de uma forma muito honesta e digna neste momento, desejar a todos aqueles que passaram por essa dor o nosso mais sincero respeito. E às vezes você pode pensar assim: eu não convivi com essa dor da falta do emprego. Ah, essa dor, felizmente, ela não abarcou a minha família. Mas, se olharmos para alguém que está bem ao lado de nós, nós vamos enxergar essa dor bem próxima de nós. Alguém está passando por essa dificuldade. Ou às vezes você vai me dizer assim: ah, eu não tive a dor de não ter a minha mesa do Natal faltando um ente querido pela perda do Covid-19. Mas se olharmos ao nosso lado, talvez o nosso vizinho do lado, a ceia do Natal este ano não foi a mesma para muitas famílias. E às vezes você pode dizer assim: ah, mas essas perdas, essas dificuldades, elas sempre existiram. E de fato, sempre existiram. Elas fazem parte da nossa vida. E para nós trabalharmos um pouquinho mais sobre essas partes, sobre essas dores, às vezes você pode estar vendo tudo isso que está acontecendo e você olha para a sua frente e pensa assim: o que esperar do futuro? Porque a dor da perda, às vezes ela demora para passar. A dor de não ter um alimento na mesa para dar o que comer à sua família, às vezes é difícil da gente conseguir organizar. A dor do isolamento social, provocando em muitas pessoas a depressão, também é algo difícil de curar.
a dor de estar em um asilo, abandonado pelos seus, ou ainda mais, privado da presença dos seus, agora ainda mais pelo Covid. Às vezes, todas essas facetas das nossas vivências do dia de hoje, que esse ano de 2020 trouxe para nós como forma de aprendizado, possa estar neste momento provocando em você essa sensação de estar diante de um caminho escuro, trevoso, que nos causa medo, com uma incerteza, uma insegurança, cheia de dúvidas do futuro, o que nos aguarda o futuro. Já que o cenário ainda é tão tenebroso, tão incerto, em todos os campos da saúde, econômico, educacional, em todos os lados que nós olhamos. Nós estamos diante de uma estrada escura, perigosa, que às vezes temos medo de seguir. E é sobre esses sentimentos que nós queremos falar hoje. E para isso, nós queremos propor. Aqui nós trouxemos para a nossa reflexão uma mudança de paradigma. Talvez se nós pudéssemos, meus irmãos, neste momento, ouvir de Jesus o que esperar do futuro, talvez ele falaria para nós: o que eu posso esperar de você para o futuro? E às vezes você vai falar assim, mas como? O que eu posso oferecer? Somos nós que estamos aqui na condição, passando por tantas dificuldades, o que nós podemos oferecer para esse futuro? O que nós podemos oferecer para o futuro? E aí nós queremos conversar com os irmãos na noite de hoje sobre um texto, Os 500 da Galileia. Esse texto, ele está no livro Boa Nova. Ele é um texto, é uma obra mediúnica, o livro Boa Nova. Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo no ano de 1940. E o texto de hoje está no capítulo 29, entre as páginas 190 e 195. Os 500 da Galileia, segundo vai nos narrar Humberto de Campos, que é quem traz para nós essa obra belíssima. Vou mostrar para vocês aqui a capa, quem ainda não conhece. Eu sempre gosto de indicar um livro, e o livro Boa Nova, ele é, sem sombra de dúvida, um livro de cabeceira. E todos nós que pretendemos, de alguma forma, seguir as pegadas do Cristo, seja ela como religião, seja como conduta pessoal, esse livro, ele deveria ser o nosso manual, estar na nossa cabeceira, para que todos os dias nós façamos aqui algumas ou várias pesquisas para o nosso dia a dia. Então, sobre o que esse texto que nós queremos falar com vocês, Os 500 da Galileia, ele vai tratar? Ele vai tratar sobre tudo isso que nós falamos. Ele vai tratar sobre a desolação e sobre as saudades. Porque esse texto, ele diz Humberto de Campos, é um acontecimento após o Calvário de Jesus, após a crucificação do Cristo. Os seus discípulos se reuniram altamente saudosos. Saudosos porque eles tiveram uma convivência muito próxima. E eles haviam perdido um ente querido. Saudosos porque na presença do Cristo, eles tinham mesa farta. Eles tinham a segurança de saber onde ir
porque tinha um guia seguro a orientá-los nas mais diversas situações da sua vida. Eles estavam desolados, porque a partir daquele momento do Calvário, da crucificação de Jesus, os discípulos e seus apóstolos haviam perdido o caminho seguro, haviam perdido o seu guia, o seu mestre, haviam perdido a convivência com aquele que passara a ser um dos grandes amores da vida daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com o Cristo naqueles 3 anos de apostolado. Então, dentro desse estado de desolação e saudade, Jesus diz para nós: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ainda no livro Os 500 da Galileia, existe toda uma expectativa do futuro. Nós estamos vivendo esse período de expectativa do futuro. O que esperar? Apoiando-nos em Jesus, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A convivência com Jesus e seus apóstolos é uma convivência de união, ou, se preferirem, religião, religar a nossa essência com a essência daquele que, através da sua vivência, nos apresentou uma face amorosa de um Pai. E a este ser, ele nos dirá: dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Também falamos sobre trabalho. O trabalho que nos falta, o trabalho que é grande. Jesus nos fala: no mundo só tereis aflição. Para todos os momentos da nossa vida, a presença da fé inabalável é aquilo que orienta, que mantém o seu discípulo próximo ao coração do Cristo. Fé inabalável, confiança na capacidade de construção, confiança na capacidade de tirar o melhor das dificuldades que nós temos. E ele nos diz: eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Amor e vida eterna. Mesmo que tenhamos falado adeus ou até logo para algum dos nossos entes queridos, ele diz: sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Então é esse os princípios que vão nortear este texto, que é o texto 29, que fala sobre os 500 da Galileia. Mas nós queremos ainda trazer mais 4 pontos importantes sobre a mensagem do Cristo para os 500 da Galileia. A primeira é a saudação dele. Vou trazer para vocês alguns trechos do livro, porque a essência dessa leitura, ela não pode ser perdida. Então, peço licença para fazer uma leitura e nós vamos comentando. Veja, Humberto de Campos fala para nós que era uma tarde de profundo azul, que existia uma reduzida comunidade de amigos do Messias. Isso após o Calvário, né, de Jesus, em que todos os apóstolos e os discípulos começaram a sentir uma tristeza, uma saudade, uma insegurança, um medo. Faltava neles algo que os nutria, que os alimentava, que os orientava, que os sustentasse. E essa ausência, que era a ausência do mestre, ela começa
a crescer naquela comunidade entre os 500 da Galileia. Então, numa certa tarde, de profundo azul, uma reduzida comunidade de amigos de Jesus se unem ao lado de João, que comentava as promessas do Evangelho. E eles se unem no monte, onde era costumeiro Jesus unir a assembleia para falar das verdades do Evangelho, para falar das verdades do seu reino. E então, naquele momento, vai nos dizer então Humberto de Campos, existia uma atmosfera criado pelo aquele amor, pela aquela saudade, daquela pequena assembleia que reunia naquele lugar onde era costumeiro as pregações do Cristo, todos envoltos com os mesmos sentimentos de saudade, desejo de estar novamente, de ouvir novamente aquele a quem lhes tinha sido ponte segura, a sua nutrição da vida durante 3 anos. E entre essa pequena comunidade encontrava-se judeus, encontrava-se os romanos, pessoas idosas, já bastante idosas, com passos vacilantes, cabelos brancos, pessoas mais jovens no seu grande momento da juventude, crianças, pobres e velhos, todo tipo de pessoa se reuniam naquela hora, sobrepondo as diferenças de crenças de religião. Então, pobres se comungavam com ricos. Os soldados romanos se solidarizavam com os judeus. E era assim, e foi assim, segundo Humberto de Campos, que a atmosfera foi criada naquele tempo, a natureza, que era o monte. E que, de repente, então, como um raio de sol, de indizível grandiosidade, a figura do Cristo se assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. E então ele chega e faz a saudação. Amados. Mas ele não fala com palavras. O que ele fala é ouvido, sentido, na câmara íntima de cada um. Então ele diz, eis que retorno à vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. E Jesus segue falando, com as mãos sobrepostas sobre toda aquela assembleia, na condição de quem estava abençoando aqueles que lhe procuravam com tanto ardor e com tanta humildade. E ele disse, enviei os meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes siga os passos. Eles serão os semeadores e vós sereis o fermento divino. Jesus faz essa saudação. E o segundo ponto. Após conversar com os discípulos, ele mostra o campo de trabalho. Veja, ser discípulo de Jesus é estar pronto para o trabalho. Partilhar do banquete das bênçãos do Cristo exige de nós a superação dos nossos limites, a força para transformar a dor em bênçãos. E ele então mostra o campo de trabalho para os 500 da Galileia. E ele diz assim,
Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Em muitos momentos nesse 2020 não foi assim que nós nos sentimos? Como se algo muito forte, além das nossas capacidades, se levantasse contra nós, revirando tudo que nós conhecíamos, tirando tudo do lugar, nos deixando meio que atônitos, sem saber para onde ir, o que fazer. E ele continua: sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Olha isso, gente. Sereis aparentemente desamparados. Mais na frente nós vamos entender. A dor vos assolará. Andareis esquecido na terra. Solidão. Em supremo abandono do coração. Não participareis do banquete das posses materiais. Sofrerei tristes ultrajes. A perseguição e o terror, tereis o coração coberto de cicatrizes. E olha isso aqui, gente. A chaga, a dor, a cicatriz, é o vosso sinal. E a coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o trabalho. O recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a voz do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Olha só, isso é o que Jesus estava dizendo para os 500 da Galileia. Toda essa era o campo de trabalho que ele estava mostrando. Trabalhar com Cristo não é flores. Trabalhar com Cristo é se blindar para estar pronto, para colher e trabalhar os espinhos. E através disso, então, transformar. O item 3. A partir desse momento que ele mostra o campo, ele vai então fazer a sua promessa, a sua orientação, que estará sempre presente na vida de cada um daqueles que assumirem esse lugar. Humberto de Campos, então, vai continuar nos dizendo: mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Olha o que ele está dizendo para nós.
E isso é muito bonito nós entendermos. Cada uma das nossas feridas será revertida através de Jesus como alimento para criaturas ínfimas. Isso está dizendo para os 500 da Galileia. Não quer dizer que nós somos, mas para a gente compreender qual que é a colocação aqui, né? Que ele fala. E ele continua dizendo, até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Eu, no entanto, olha que bonito isso. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós, como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. E quando tombardes sobre as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis vós, os 500 da Galileia, sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Olha que bonito isso. Ele não está dizendo sobre religião, ele está dizendo sobre união, sobre vivência, sobre religar. Seremos a presença de Jesus nas igrejas mais estranhas. Não estou dizendo de religião, porque Jesus é da diversidade. Percebe isso? Ele não olha o exterior, o que ele quer, o que ele sonha, o que ele deseja, o que ele busca é o interior. É as ações, é a intenção, é o amor, é a doação. E para isso nós não precisamos de nada externo. Então, ele segue dizendo, ele exemplifica tudo isso que ele está pedindo, que ele está prometendo, que ele está mostrando para os discípulos. É interessante nessa parte, porque Jesus, ele fala o que ele espera dos seus 500, mas ele só faz isso, ele só fala o que ele espera, ele só mostra o campo a ser trabalhado e todas as dificuldades e todos os sacrifícios que aqueles que escolherem seguir Jesus irão passar após ele ter passado, após ele mesmo ter vivenciado cada minuância desse trajeto, desse trabalho. Ele não vai e pede, primeiro ele vivencia, ensina, colabora, apoia, esclarece, reergue. E quando finaliza, então, ele chega e mostra o campo a ser trabalhado a partir daquilo que ele está vivenciando. E ainda promete que estará sempre orientando, sempre orientando, assistindo e protegendo aqueles que escolherem. Então, no item 4, como nós colocamos, ele fala, amados, eis que eu também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Porque Jesus, ele era a ovelha. Ele veio como o cordeiro, o bom cordeiro, o cordeiro de Deus.
que trouxe a paz. Da mesma forma que os seus discípulos também sejam ovelhas, assim como ele foi. E ele diz, entretanto, nada temais, sede fiéis ao meu coração, como eu vos sou fiel. E o bom ânimo apresentará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui, gente. Ele não diz ide ao mundo onde você terá que vencer, mas ide aonde teremos. Olha a conjugação desse verbo. O que está dizendo? Você vai sozinho? Não. Eu estou te mostrando onde eu quero que você vá. E eu quero que você vá porque eu te preparei para isso. Mas eu vou estar com você. Olha que bonito isso, gente. Ele exemplifica, ele mostra e ele continua, ele está junto. Então, olha só, bota ele de novo. Ele fala assim, não temais, sede fiéis ao meu coração como eu sou fiel. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai. Em obediência feliz, a tua vontade augusta. Eu e o Pai somos um. Então, tudo que Jesus faz não é por ele. Ele faz com o Pai, pelo Pai. E a partir de então, cada um dos seus discípulos que assim procurar fazer, também fará com ele. É uma exemplificação com a própria vida. Então, Jesus, naquele momento, diz Humberto de Campos, ali existia, então, uma caravana que seria para sempre indissolvível. Essa caravana era composta por 5 centenas de corações, que eram os 500 da Galileia. E naquela noite, ficou confiado, então, aqueles 500 corações, aqueles 500 espíritos ali presentes, radiosos de esperança, toda essa promessa de trabalho com o Cristo. Humberto de Campos vai dizer para nós que eles foram os primeiros a transmitir a sagrada vibração do coração de Jesus, a confiança para todos aqueles que tombaram. Esses 500 da Galileia, após esse momento com Cristo, todos eles, diz para nós Humberto de Campos, choravam em profunda comoção, mas uma comoção de alegria, da certeza do caminho pedregoso a seguir, pelos séculos a vir, mas da certeza, da orientação, do cuidado, da presença e do amor do Cristo. Então, naquele monte, com 5 centenas de coração, arrebatados por aquele júbilo, houve uma aceitação por esses 500. E mal sabiam eles que a palavra do Mestre alcançaria os séculos no porvir. E eles seguiram, vai nos dizer Humberto de Campos, que eles continuaram. Eles foram os primeiros a desbravar a todos os circos de iniquidades, e que eles foram e conviveram ao longo dos séculos como abandonados e desprotegidos à terra. Eles passaram edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus.
nos corações dos homens e multiplicando através dos seus esforços em todas as áreas das ciências, das artes, no campo da política, no campo da religião, aos desdobramentos de todos os séculos, em todos os cantos. Os 500 da Galileia foram se multiplicando. À medida que eles reencarnavam, passavam aquela mesma vibração daquela noite magnificente, daquele dia, aquele encontro com Jesus. Então, os 500 da Galileia é conhecido como centro. A Galileia, aquele que contém todas as diversidades. Eles trouxeram até os dias de hoje, e em todos os campos nós vemos os trabalhos deles. E nós chegamos ao século XXI, com todos os feitos que nós temos, toda a evolução da ciência, da tecnologia, das artes, da cultura, da economia, tudo que nós temos de evolução, todos os bens que foram possíveis se fazer pela humanidade, aonde há um coração disposto a fazer, a servir em nome do Cristo, ali está o discípulo da Galileia, que agora não são mais 500, se multiplicaram, como o fermento multiplica, como o fermento faz crescer o pão. Os 500 da Galileia se multiplicaram por todo o mundo. E em todos os lugares nós vemos a presença dos discípulos de Jesus. Então hoje, talvez, a partir dessas reflexões dos 500 da Galileia, nós possamos trazer alguns questionamentos diferentes para a nossa conduta. E talvez nós possamos dizer o seguinte: não mais o que esperar do futuro, mas o que eu posso esperar de você para o futuro. Se essa é a questão de Jesus, então, olhemos o caminho de Jesus. Ele nos mostra o caminho. Às vezes o caminho parece um deserto árido, seco, quente, na solidão absoluta dos nossos corações. Mas, se tivermos a fé inabalável, se tivermos a confiança de que estamos sob a proteção desse mestre absoluto, iremos conseguir enxergar as pegadas dele nesse deserto escaldante. E se olharmos à frente, embora todos os caminhos escuros, nós conseguiremos ver a luz que ele nos mostra lá à frente. Então, meus irmãos, gostaria de dizer para vocês que a todos aqueles que nos acompanham até o momento, diante essas perspectivas que os 500 da Galileia possam nos trazer, embora todas as dores que temos dentro de nós, eu quero deixar vocês com esse poema de Alto de Souza, que ele diz o seguinte: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao seu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Quero desejar a todos um feliz
você novo para 2021. Um feliz eu novo para 2021. Que tudo isso que nós vivemos em 2020, possamos fazer as reflexões com bases nos ensinamentos do Cristo. Que possamos extrair de nós esse ser capaz de ofertar a Jesus, mesmo através das nossas feridas, mesmo através das nossas lágrimas, o trigo luminoso que Jesus possa recolher e transformar em alimento nutritivo para outros que precisem. Muito obrigada a todos. Feliz 2021. E é isso. Josefina, você está aí? Oi, querida. Estou sim, senhora. Estou aqui bem emocionada. Você faz a prece de encerramento para nós, bem? Faço sim, obrigada. Meus irmãos, vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus. Agradecidos por mais esse dia de vida, pela oportunidade de estarmos juntos contigo. Divino Mestre, que as tuas bênçãos de paz, de esperança, de coragem, de fé, ela possa ser compartilhada e entregue com todos os nossos irmãos que acompanham conosco neste momento, com todos os lares dos nossos irmãos, com todos os seus familiares, acalmando assim, Senhor, as dores e levando, Senhor, a esperança. Divino Mestre, permita-nos, Senhor, mais um ano de trabalho a seu serviço. E agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido das suas excelsas mãos, desses amigos espirituais, trabalhadores incansáveis da casa de Alfredo Júlio Fernandes, que tanto nos auxilia, nos protege no dia a dia de nossas vidas. Permita, Senhor, que sejamos dignos de mais um ano com caminhada em Teu nome, na companhia desses nossos amigos e na companhia dos nossos entes queridos. Que a Tua paz seja refúgio para todos os corações que nos acompanham hoje, agora e sempre. Seja, Senhor Jesus, a nossa luz, a nossa bússola, o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja.